Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Paiva e este aqui é uma gravação do meu primeiro vídeo do canal, Entendendo as Escrituras. Eu sempre tive uma vontade enorme de poder falar um pouco sobre as Escrituras, poder comunicar convosco um pouco sobre as Escrituras e o que elas realmente querem entender. Porque muitas vezes nós, membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, lemos as Escrituras e não sabemos exato o que ela está querendo falar. Ela nos exige muitos significados, muitas coisas assim, por dentro, que muitas vezes nos deixamos assim meio subjetivo, não sabemos muito bem o que fazer, não é verdade? Então, ok. Então hoje eu gostaria de falar com vocês um vídeo muito importante, que é o começo do livro de Mormon, e assim por diante nós vamos fazer uma sequência, que vai ser primeiro o livro de Mormon, depois Doutrinas e Convênios, depois para o Grande Valor, e depois Jesus Cristo, e assim por diante. Vamos fazer vários vídeos neste canal, se assim vocês quiserem, que nós poderemos observar e entender um pouco mais sobre o significado daquele realmente que aquele passagem, aquele capítulo está querendo dizer para nós. E hoje, como por exemplo, nós iremos começar com os primeiros capítulos do livro de Mormon, que é primeiro capítulo 1 e capítulo 2 de Nephi, de primeiro Nephi, ok? Então, mas nós primeiro temos que entender o contexto do que estava acontecendo ali, naquele mundo ali em que Lehi e sua família viviam. Como fala na introdução do capítulo, Lehi vivia em Jerusalém com sua família. Nephi, Sam, Laman, Lemuel e Sadia, sua esposa. Tecnicamente, nós vamos prestar atenção nas escrituras, eles têm uma vida muito boa. Como nós vamos ver mais um bocadinho mais para frente, eles tinham muito ouro, tinham muita prata, tinham muitas riquezas, tinham muitas coisas boas, algo muito chamativo que chamava a atenção deles para ficar ali. Lehi, ele era um homem muito próspero, que progrediu muito em sua vida, mediante aos convênios que ele fazia com Deus, como por exemplo, Lehi era um homem extremamente obediente a Deus. Ele obedecia a Deus sempre, buscava sempre fazer a vontade do Senhor e o que o Senhor queria para que ele pudesse fazer. Como por exemplo, no primeiro capítulo, Nephi, ele começa o primeiro versículo dizendo que eu, Nephi, tenho nascido de bons pais. Então, o que significa bons pais? Bons pais pode ser um modo muito abrangente, que a gente pode entender por muitas coisas, mas mediante o Evangelho e coisas assim. Nephi estava querendo dizer que ele havia sido criado num lar onde os princípios do Evangelho, onde o Evangelho eram praticados constantemente por seus pais. E ele tinha sido ensinado desta maneira a viver o Evangelho na sua vida, a fazer o Evangelho parte de sua vida. Ele também tinha irmãos. Ele tinha Lamã e Lemuel. Só que existia uma pequena diferença entre Lamã e Lemuel, como nós vamos poder ver. Lamã e Lemuel, eles murmuravam contra Deus, enquanto Nephi, ele não murmurava contra Deus, mas somente ele obedecia a Deus. Ele sabia, ele confiava plenamente em Deus, de que ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, mediante aos nossos esforços, claro. Mas Lamã e Lemuel não, eles não queriam obedecer a Deus. Mas será que é por causa disso que... Então, espera, será que é por causa disso que Lamã e Lemuel não eram abençoados por Deus? Não. Lamã e Lemuel eram abençoados da mesma maneira por Deus. Eles eram abençoados da mesma maneira que Nephi também era abençoado. Só que o que faziam? Lamã e Lemuel, eles não eram pessoas, podemos dizer assim, pessoas ruins. Eles não conseguiam ver com os olhos espirituais as coisas que Deus queria que eles fizessem. Eles poderiam apenas conseguiam ver com os olhos carnais. Era aquilo que eles queriam ver. Era aquilo físico que eles queriam ver. Eles não conseguiam ver com os olhos espirituais da fé que Nephi conseguia ver. Como, por exemplo, mais para frente, nós vamos ver que Lehi, ele enxergava as coisas pelos olhos espirituais. E como é que eram esses olhos espirituais? Lehi, quando ele estava em Jerusalém, ele viu um grande alvoroço no tempo do reinado de Zedequias. Existiam muitos profetas que estavam profetizando contra aquelas pessoas e dizendo que Jerusalém ia ser destruída, que a Babilônia iria invadir, que um reino ia tomar Jerusalém e eles iriam ser dispersos, mortos e assim por diante. Mas muitas daquelas pessoas lá não acreditavam naquilo, porque diziam: nós sermos mortos, destruídos, nós somos uma cidade tão grande, temos tantos grandes exércitos. Eles estavam começando a confiar e acreditar no braço da carne. Então era aí, Deus estava vendo que eles estavam confiando demais no braço de sua carne. Estavam esquecendo os mandamentos dele de lado. Deus começou a enviar mensageiros, que eram os profetas, para anunciar a eles que eles estavam fazendo isto errado, de uma maneira errada. Eles estavam esquecendo de seu Deus, estavam esquecendo de quem deu aquela terra para eles. E assim por diante, Lehi escuta toda aquela pregação daqueles profetas e olha em volta e vê toda aquela cidade, todas aquelas pessoas que estão ali a fazer as coisas erradas, vê que eles não estão prestando atenção para os profetas e ele percebe: não,
Eu tenho que orar a Deus. O que está acontecendo com este povo? O que está acontecendo com o meu povo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que perguntar a Deus se essas coisas realmente são verdadeiras. Eu tenho que perguntar a Deus para salvar eles. Então, nós vemos aí, a partir daí, que Leí, ele era um homem que ele primeiro recebia. Ele escutava o que estava a passar, que os profetas estavam fazendo. E depois ele orava ao Senhor para ter sentimentos que aquilo era realmente verdade. É exatamente isso que acontece. Leí, ele vai até, depois que ele está no caminho voltando para casa, ele vai até um ponto e faz uma oração a Deus. E ele escuta. Enquanto seguia, ele fala assim, no versículo 5 do primeiro Nef, ele fala assim: portanto aconteceu que meu pai Leí, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. Então Leí estava muito preocupado com o que iria acontecer com o seu povo ali, porque ele sabia que aquele povo era um povo iníquo, era um povo, podemos dizer, um pouco malvado, não se arrependia. E ele queria um pouco que aquele povo se arrependesse, voltasse realmente a reconhecer quem era Deus e como voltar a viver com Deus. Leí, a partir daquele momento, ele tem uma experiência espiritual muito grande, assim podemos dizer. Ele vê como um pilar de fogo em sua frente. E ali ele fala que ele iria ter que voltar a Jerusalém e anunciar aquelas profecias. Mas por quê? Porque se já existiam tantos outros profetas em Jerusalém que estavam fazendo aquilo, por que aquilo aí tinha que voltar lá, se já estavam escutando a profecia daqueles profetas? Deus estava dando mais uma chance àquelas pessoas a escutarem o testemunho de mais um homem, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhos ou 4 testemunhos toda a verdade iria se confirmar. Mas quando Leí entende que a sua missão é isto, ele não pensa em 2 vezes, ele vai para Jerusalém e volta a pregar tudo aquilo que ele escutou do Senhor, tudo aquilo que ele escutou do Senhor. E ele prega que Jerusalém vai ser destruída e as pessoas voltam a falar as mesmas coisas novamente. Voltam a falar as mesmas coisas novamente, como por exemplo que aquela grande cidade não poderia ser destruída, que isso era blasfêmia, que isso não queria acontecer porque Deus estava com eles e assim por diante. E Leí, ele teve uma visão, ou como por exemplo, teve uma visão com os céus abertos, que viu que era como uma estrela descia e era mais brilhante que o próprio sol. E com ela junto outros 12 também desciam. E quem são esses? Esse que acaba de descer, que é mais brilhante que os outros 12, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio no sonho de Leí, naquela visão que ele teve, ele viu que um homem desceria. Ele viu a própria vinda do Messias ao Filho dos Homens. E aquelas outras 12 luzes que seguiam ele eram os seus 12 apóstolos, que também continuariam a pregar o seu evangelho depois de sua morte e ressurreição e assim por diante. Leí profetiza tudo aquilo na cidade. Ninguém acredita. Leí volta para casa. Mas existe uma coisa. Leí ele profetizou para as pessoas que estavam naquela cidade. Não profetizou para a sua própria família. Ao chegar em casa, Leí ele profetiza para a sua família que eles têm que abandonar a cidade, porque a cidade vai ser destruída. Quando eles chegam lá e contam tudo isso, Nefi se maravilhou com as coisas que Leí tinha visto e ouvido falar. E ele queria entender também aquilo. É aí que Nefi começou a ver as coisas de Deus com os olhos espirituais, não apenas com os olhos mundanos, que é os olhos que nós temos hoje em dia. Muitas vezes nós podemos ter. Muitas vezes Deus pode pedir para a gente fazer coisas e muitas vezes nós vamos desconfiar se isso realmente vai acontecer ou não. Era exatamente isto que Nefi estava fazendo. Ele estava acreditando naquilo que não podia ver. Era a fé. A fé é como se fosse um princípio de uma eletricidade. Se tu tens uma tomada em casa e queres acender a luz, se tu não apertares o botão e não ligares o interruptor e a luz não vai descer pelo aquele fiozinho, não vais ter luz. Do mesmo jeito, se nós não tivermos ação a orar por Deus, Deus não vai poder fazer nada por nós. Quando nós começamos a ver as coisas pelos olhos da nossa fé, os olhos espirituais, vamos ver que Deus é muito mais do que aquilo que nós mesmos podemos imaginar. Exatamente assim. Então, Leí, espero que vocês possam estar entendendo até agora. Leí o que foi que ele fez depois disso. Leí pegou toda a sua família e a mãe Lemuel começaram a murmurar: mas pai, por que nós vamos fazer isto? Nós temos tudo aqui, Jerusalém é uma grande cidade, nunca vai acontecer nada de mal com ela. Nós somos fortes, nós somos fracos, por que estás a dizer isto? E Leí percebeu que aqueles seus 2 filhos eram diferentes de Nefi. Estava ali, porque Nefi era estritamente obediente a Deus, não só a Deus, mas também a seus pais. Mas a mãe Lemuel, eles contestavam o que estava a acontecer ali. Eles queriam saber, eles queriam o porquê. É
como fosse uma criança. Por que eu tenho que fazer isto? Por quê? Eles contestavam porque eles não acreditavam que seu pai podia ser um visionário, um futurista, podia ser um profeta. Eles não acreditavam porque estavam enraizados naquelas tradições iníquas que os próprios judeus já tinham pregado nas sinagogas para eles. Tanto que Leí, como nós podemos ver, Leí ele vai fazer algo muito interessante. Ele vai profetizar sobre o seu povo. E ele fala também que no segundo Nefe, 1 Nefe capítulo 2, ele fala: ora, isto ele disse por causa da obstinação de Lamã e Lemuel, porque eles que murmuravam a respeito de muitas coisas contra seu pai, e que ele era um visionário e os havia tirado da terra de Jerusalém, fazendo-os deixar a terra de sua herança, e seu ouro e sua prata e suas coisas preciosas para morrerem no deserto. E diziam que eles haviam feito isso por causa das loucas fantasias de seu coração. E assim, Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra seu pai, murmuravam que desconheceram a maneira de proceder daqueles Deus que os havia criado. Isso fica em 1 Nefe, capítulo 2, versículo 11 e 12. Então, como nós já podemos ver aí, mas por que Lamã e Lemuel eles murmuravam contra Leí? Porque Lamã e Lemuel eles estavam muito acostumados àquela vida que tinham. Eles estavam acostumados àquela bonança de coisas. Eles estavam acostumados ao conforto. Eles não queriam fazer nada para sair. Eles não queriam deixar o seu conforto para fazer algo. Eles queriam receber, mas não queriam fazer algo. Muitas vezes é exatamente como nós queremos receber as bênçãos, mas nós não queremos fazer, não fazemos nada para receber as bênçãos. Eu quero receber a bênção da lei do jejum, eu quero receber a bênção da palavra de sabedoria, mas muitas vezes nós mesmos não estamos cumprindo aqueles mandamentos para receber aquela bênção. Exatamente assim era Lamã e Lemuel, eles não estavam cumprindo os mandamentos, eles não queriam cumprir, não queriam exercitar a fé, eles não queriam agir para que aquelas bênçãos viessem. Eles estavam muito presos àquilo que estava ali, que eram os seus bens materiais, as suas riquezas. E muitas vezes nós mesmos, cada um de nós, estamos presos a muitas coisas, como por exemplo, estamos presos aos telemóveis, estamos presos a diferentes coisas que nos impossibilitam de ministrarmos a alguém, nos possibilitam de fazermos algo diferente a alguém. E desta maneira nós somos como um pouquinho parecidos a Lamã e Lemuel, quando nós não queremos sair da nossa linha de conforto para fazer algo que vai nos ajudar a compartilhar o Evangelho de Deus, do Senhor. Exatamente isso. Quando Leí viu que esses dois filhos dele, Lamã e Lemuel, estavam fazendo isso, ele se desesperou. Ele deve ter pensado, ele pensou, o que vai acontecer com eles? Eu vejo que eles são tão iníquos, estão fazendo tudo o contrário do que o filho mais novo Nefe está a fazer. O que vai acontecer? Leí mostrou a preocupação que um pai amoroso teria por qualquer um de seus filhos, a mesma preocupação que Deus tem por cada um de nós. Deus se preocupa desde aquele mais pecador até o menos pecador. E ele vai continuar se preocupando porque ele o ama. Não era porque Lamã e Lemuel eles eram desobedientes aos mandamentos de Deus que Leí eles não os amava. Pelo contrário, Leí ele se preocupava cada dia mais porque eles voltassem a Deus e se lembrassem de que realmente ali tinha acontecido. A preocupação que Leí tinha era que seus filhos todos fossem salvos. É a mesma preocupação que Deus tem, que cada um de nós possamos ser salvos, tanto bom quanto ruim, mal e bem. Ele não quer que nenhum de suas ovelhas seja perdida. Era a mesma preocupação que Leí tinha por seus filhos, Lamã e Lemuel. Tanto que ele compara Lamã e Lemuel com um bosque que existe numa terra e o rio que desaguava no Mar Vermelho. E diz, Lamã, tu poderia ser como esse rio que deságua sempre para a fonte de toda a retidão. Lemuel poderia ser como esse bosque, firme e constante em guardar os mandamentos de Deus. Ele queria que seus filhos eles se convertessem, eles se arrependessem dos seus pecados. Mas só que, por eles enxergarem com seus olhos carnais, eles não conseguiam entender a verdadeira mensagem que o pai deles queria dar. A partir deste momento, no finalzinho do segundo capítulo, Nefe ele vai orar a Deus para perguntar se realmente essas coisas são verdadeiras. E ele ora para ajudar os seus irmãos a entenderem, a deixarem de deixar aquelas coisas de lado, a começarem a ver o que realmente importava, a abandonar, a começar a chegar às coisas com os olhos espirituais. E ao começar a fazer isso, o Senhor promete, por causa da diligência dele, ele vai ser abençoado por guardar os mandamentos. E quando chegar na terra da promissão, ele vai ser o líder, o governante.
É aí que vai começar a grande história do livro de Mórmon, entre os Lamanitas e Nefitas. Porque Lama e Lemuel, eles não aceitavam. Porque segundo a ordem judaica na época, a genealogia judaica, o mais velho era que tinha posse de todas as coisas. E assim ia passando um para o outro. Do mesmo jeito, era por direito, podemos dizer, direito sacerdotal, como fosse assim, que Lama e Lemuel fossem os líderes daquele novo reino, os líderes daquela nova terra que iria aparecer. Mas por causa da sua iniquidade e não guardar os mandamentos, sempre murmurarem e não quererem enxergar com os olhos da fé, mas sim enxergar com os olhos carnais, eles perderam algo que era por direito deles. E assim vemos que quando nós estamos muito apegados às coisas, nós deixamos de ver com os olhos da fé e começamos a ver com os olhos carnais, que é o momento da nossa queda. Tanto que ele partiu no versículo 15 do capítulo 2 de 1 Nef, ele baitou meu pai numa tenda. Se a gente for ler no princípio do capítulo, ele tinha ouro, prata, tudo, vivia numa bela casa, possivelmente. E foi morar numa tenda. É aí que mostra que Leí e Nef se preocupavam com os olhos da fé. Eles não estavam preocupados o que iriam comer ou o que iriam beber. Mas eles estavam ali para cumprir o mandamento. Deus tinha dado um mandamento para eles. Eles iriam fazer aquilo. Eles estavam dispostos a fazer aquilo. Exatamente isto, meus queridos. Este é o primeiro capítulo, os primeiros 2 capítulos do livro de Nef, capítulo do livro de Mórmon, no livro de Nef. Ele vai falar exatamente sobre isso. Sobre como e quando iria acontecer isso. E porquê a diferença entre ser bom e ser ruim. E como as nossas posses podem destruir a nossa vida e o nosso próprio testemunho. E era esse vídeo que eu queria deixar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.